Bem-vindos a mais um podcast da Lesp. O nosso tema de hoje é educação. Estamos aqui com o César Cari, que é coordenador do vestibulinho das ETECs. Esse vestibulinho que, inclusive, está chegando, né? As inscrições também ainda estão abertas. Então, obrigada por participar aqui com a gente para falar um pouquinho mais e destrinchar o processo seletivo do vestibulinho. Obrigado, Nani. É um prazer estar aqui contigo, conversando sobre um assunto tão importante para os jovens, para a educação profissional em geral, que é o ensino técnico. E, como você falou, as inscrições estão rolando já, estão abertas aí, estão aguardando a galera se inscrever. Bom, inclusive ia explicar isso, né? Porque as inscrições, enquanto essa entrevista vai ao ar, a gente está gravando um pouquinho antes, mas as inscrições ainda vão estar abertas. Eu queria detalhes, então, dessa inscrição. Tem aí um prazo até que está terminando enquanto a gente grava essa entrevista, que é a questão também de pedir um desconto na taxa de inscrição. Quando isso daqui for ao ar, obviamente não vai estar mais disponível, mas tem ali também uma data que a gente conversava antes de gravar, que os alunos devem ficar atentos, né? Então, vamos falar um pouquinho das inscrições e dessa questão aí da data de redução da taxa de inscrição. As inscrições para redução ocorrem dia 29 e 30 de outubro. E é importante ressaltar que essas inscrições dão direito, caso o candidato consiga comprovar a documentação, a um desconto de 50% no valor da inscrição. A inscrição custa R$ 39,85. Daí, o candidato que conseguir fazer a comprovação de renda, né, fazer a sua declaração até de desempregado, que não tem condições de pagar, ele consegue ter esse desconto. E é importante lembrar também que surgiu uma dúvida esses dias lá no Centro Paula Souza sobre os estudantes, e nós colocamos inclusive na portaria: eu sou estudante e não trabalho, tenho direito à redução da taxa? Tem direito à redução da taxa. Então, leia direitinho a portaria, não é muito grande, está disponível no site vestibulinhetec.com.br e lá tem todo o pré-requisito. Inclusive, você consegue assinalar: sou estudante e nunca trabalhei. Por que eu falo isso, Nani? Porque o vestibulinho do final do ano é um vestibulinho também mais voltado para quem vai ingressar no ensino médio. Então, boa parte do nosso público não trabalha, vem do fundamental. Tem o técnico que é concomitante ao ensino médio? Tem. Só que é um público um pouco menor, por exemplo. Não é tão grande quanto o pessoal que vai entrar no ensino médio. E o pessoal não está trabalhando. Espero, né, que não esteja. E aí ele consegue fazer a inscrição dele, né, e se ele comprovar tudo direitinho, dia 5 de novembro sai o resultado no mesmo site. E é importante destacar, como a gente estava conversando antes, que ele tem que se atentar ao seguinte: se o candidato fez a inscrição para redução, não é a inscrição para o vestibulinho. Então, ele tem que se atentar ao resultado. Se o resultado foi positivo, beleza, continua a inscrição, efetiva ela, faz a impressão do boleto e faz o pagamento na rede bancária. Eu não fui aprovado por algum motivo. Tem um prazozinho de recurso, caso você tenha como apresentar, ou se for negado o recurso, ou se não apresentar o recurso, pode se inscrever do mesmo jeito, continua a inscrição, paga o valor na taxa integral e não deixa de participar do processo, porque isso é muito recorrente. É importante deixar bem destacado aqui, porque as pessoas acabam se esquecendo que eu fiz a inscrição para redução e esqueceu de concluir. Porque tem esse retorno, né, depois de fazer o pedido de redução da taxa, né, tem esse período que as inscrições já estão abertas. Então, quem pediu a redução da taxa não vai fazer a inscrição sem saber se vai ter que pagar o valor total ou se vai conseguir pagar metade. Às vezes a pessoa não pode, né, então depende aí dessa redução justamente para fazer a inscrição. E aí chega o retorno da inscrição, a pessoa entende que já está inscrita, que já está participando ali, mas na verdade não, né, tem que completar a inscrição. Exatamente. E aí tinha também mais uma dúvida pra gente: no momento da inscrição, o que tem que apresentar, tem alguma documentação específica que tem que levar, como é que é? Para a redução, você fala? Para a inscrição normal. Para a inscrição normal não precisa comprovar nada. Ele faz o preenchimento de um formulário bem grande. Então, é o que eu venho ressaltando. O processo seletivo começa na leitura do formulário, porque dependendo do que você preenche, pode prejudicar lá na matrícula. Então, por exemplo, a questão da escolaridade pública, que tem pontuação acrescida, tem muito erro aí. Nós colocamos seriado para ele informar se ele fez no 6º, no 7º, no 8º, no 9º ano, escola pública, ou 5ª, 6ª, 7ª, 8ª série, se for um candidato mais velho que vai fazer o técnico. E aí ele acaba assinalando o que não fez, ou o que fez
mas ele não fez. Às vezes ele teve bolsa, ele acha que é porque é gratuito, ou fez SESI, por exemplo, que é gratuito, o SESI é particular. Então tem também isso que diferencia bastante na hora da inscrição. Exatamente, porque se ele assinala errado, na matrícula ele precisa comprovar. Se ele não comprovou que fez a quinta, sexta, sétima, oitava, ou sexto, sétimo, oitavo, nono ano, ele perde a matrícula. Entendeu? É questão de cessar a matrícula, você não vai ser classificado. Agora imagina, a pessoa estudou, conseguiu 40 pontos numa ETESP, numa Basilite de Godoy, assinalou em algum lugar que fez escola pública, mas ele estudou um ano no SESI ou um ano numa particular com bolsa, e aí ele perde a matrícula porque isso é a legislação que fala, que tem que desclassificar. Nossa. Então, corre muito desse problema. A questão da afrodescendência é uma autodeclaração, é diferente. Então, ele tem lá o acréscimo de 3%. E lembrando aqui, falando dessas questões de pontuação acrescida, nós ainda não temos uma legislação que nos permita dar pontuação acrescida ou cota para deficientes. É importante deixar isso bem ressaltado. Está em estudo, mas ainda não tem ainda uma data para aplicação, mas neste momento não existe cota nem pontuação acrescida para candidatos deficientes. Mas os candidatos deficientes, se eles fizerem assinalar tudo direitinho na ficha de inscrição e enviar o laudo no período correto, ele consegue ter a acessibilidade dele garantida na prova. Então, se é um cadeirante, ele vai fazer a prova no local acessível. Se for um deficiente, se for um cego, ele consegue fazer a prova. Pode ser em braille, pode ser com ledor. Tem as tecnologias assistidas. Tem pessoas com TDAH ou mesmo autismo, de variados graus. Se a mãe fala, não, ele precisa de alguém que leia a prova para ele, nós damos essa condição. Agora, cota e pontuação crescida, ainda não. Interessante isso. Então, por exemplo, tem algumas deficiências que têm ali uma necessidade física de acessibilidade, mas a gente fala muito sobre as pessoas com transtorno do espectro autista, como você trouxe pra gente, que também tem como vocês ajustarem isso para a forma como ela precisa. Então, no momento da inscrição, uma pessoa que tem alguma necessidade especial, que não é assim tão clara, por exemplo, quando a gente fala de clara, eu quero dizer que uma pessoa cadeirante, ela vai precisar de uma rampa, já é uma coisa que já está estabelecida. Mas a gente sabe que pessoas com transtorno do espectro autista têm ali questões muito diferentes, necessidades de acessibilidade diferente. Então, na hora da inscrição, como é que funciona nesse caso? Ela vai lá e explica, olha, preciso de uma pessoa que, como você deu o exemplo, leia a prova para mim. Aí vocês providenciam, preciso de outra coisa específica. Então, ela só precisa explicar para vocês, tem algum campo na inscrição que é possível? Tem algum campo, sim. Ele assinala se ele tem deficiência, qual é a deficiência, qual é o grau, e ele tem que enviar o laudo. Tá. Então, sem laudo não vale nada. Tá. Precisa enviar o laudo com CID, tudo direitinho. No manual e na portaria tem um artigo específico que explica como funciona. Então, por isso que nós recomendamos sempre ler a portaria. É chato, é um documento grande, tudo tem um manual, às vezes o manual é maçante, também tem um monte de coisa, mas é importante porque nós estamos falando de educação profissional técnica e principalmente nível médio, por isso que eu estou insistindo bastante, porque eu sei que tem muitos pais que às vezes a mensalidade ficou cara, quer colocar na ETEC, sabe que a ETEC é uma das melhores escolas do país, é bastante referenciado, o pessoal vai bem no Enem, no Provão Paulista, etc. Então, vale a pena fazer a leitura e se tiver dúvida, tem os canais de atendimento para tirar dúvidas durante o período de inscrição. Então, nós temos aí vários canais de atendimento. Então, é importante que os pais leiam com bastante atenção, não fiquem com dúvidas, porque se fizer qualquer coisinha que não esteja prevista na portaria ou deixou de fazer, enfim, não vai ter o benefício. E tem algum outro tipo de dúvida que costuma surgir mais, né? Você deu o exemplo ali das pessoas não assinalarem que fizeram, às vezes, 1 ano em alguma escola particular com bolsa. Tem algum outro tipo de dúvida que costuma acontecer também no momento das inscrições? Ou esse é o maior mesmo? É o maior. O maior é a questão da deficiência e a questão da pontuação acrescida. São os dois, não vou dizer gargalos, mas são duas coisas que, se o candidato não ficar atento, ele pode cometer um equívoco na inscrição, não tem como corrigir depois, entendeu? Importante ressaltar isso, que na época da pandemia até a gente ainda dava espaço para fazer a correção, porque era por análise de rendimento
comprometimento escolar, por nota. Então, a gente ainda dava um espaço para corrigir se tivesse saído uma nota e não era aquela. Mas, no caso que é prova, então, é se atentar ao que o que está assinalando. A outra coisa que é importante, ainda bem que você me lembrou, Nani, é a questão da modalidade. Então, nós temos modalidade integrado ao ensino médio e que não é integrado ao ensino médio. Então, às vezes, o candidato pode fazer uma inscrição equivocada para um curso de química, por exemplo, achando que está integrado ao ensino médio. Não está. Não está. Então, ele acaba não tendo pré-requisito para entrar no curso de química que não é integrado ao ensino médio, porque precisa estar matriculado na segunda série, e é só o curso de química, não leva o médio junto. Importante ressaltar isso também. E é uma coisa que não é muito recorrente, mas às vezes acontece. Tá? Da pessoa prestar bastante atenção que, se for um curso integrado ao ensino médio, ele está escrito desta forma no formulário de inscrição. Ensino médio integrado ao curso tal. E aí ele faz inscrição para aquele curso. Bom, e agora então temos a prova no dia 15 de dezembro. A prova chegou para quem vai fazer a prova pela primeira vez e está acompanhando a gente em casa, está ouvindo esse podcast no Spotify, no YouTube, enfim. Como é que é o exame? Como é que costuma ser esse exame no dia 15? Nani, o exame aborda questões do Fundamental 2. Então, são questões assim, bem contextualizadas. Pode cair qualquer coisa do que foi estudado, português, matemática, história, geografia, às vezes com questões contextualizadas e que sejam de acordo com o que a gente está vivendo hoje na sociedade. Não especificamente questões fechadas, né? Mas pode haver um texto contextualizando e aí algumas alternativas para saber qual que é a correta. Então é importante o candidato estar atento não só ao que ele aprendeu no Ensino Fundamental 2, mas também estar atento ao que está rolando no mundo. Então, porque coisas desse tipo podem ser abordadas na prova. É só um dia de prova mesmo, né? Sim. Só um dia. E qual que vai ser o horário? Vai ter aquela coisa do tipo do Enem, né? Que a gente vê que portão fechou, ninguém mais entra. Sim, é a mesma coisa. Principalmente quando tem ETECs que tem uma demanda mais alta, né? Às vezes o local de prova é mais cheio, pode acontecer isso mesmo. Então, tem que ficar atento. É 1h30 da tarde, o horário do exame. O candidato, o portão abre 1 hora antes, cerca de 12h30. E o candidato tem que estar bem atento, né? Se planejar bem, se ele for de transporte público, procurar chegar antes, se for de carro, ver como é que está o trânsito, se for de aplicativo, e tudo isso. Porque senão, se fechou o portão, não tem Eu tô como. até vendo aqui dia 15 de dezembro, que dia da semana que vai cair. Cai num domingo, é isso, Sim, né? Então, sim. tem ali um trânsito diferente, transporte público demora um pouquinho mais no domingo. É gratuito, pelo menos, o transporte, né, no domingo, aqui em na São capital, Paulo, aqui né? na capital. Então, também tem esse benefício, né? Mas ficar, então, atento, o local de prova também. Isso também é passado, né, para os alunos Sim. antes. Dia 11, se não me falha a memória, vai ser divulgado os locais de exame. Então, se é um local de exame que ele não conhece, o que eu recomendo? Isso até da época que eu fazia vestibular, lá para trás. Vai antes, né? Vai antes no lugar, veja onde é. O que hoje em dia agora a gente tem ferramentas no Google Street View, né? Dá para ver por ali também. Mas se você não conhece, quer calcular o tempo, você calcula pelo mapa, ou se você quiser ir em loco também, aí fica a critério do candidato. O E aí importante também- é ele não perder. E aí, nessa hora da prova, também tem aquelas mesmas recomendações que a gente costuma saber, de levar um documento, a caneta também com o corpo transparente, tem também esses pedidos? Sim. Tem que levar sim uma caneta, tem que levar o documento de identidade, tomar bastante cuidado com o protocolo, porque tem a identificação datiloscópica, às vezes no local tem, mas é em último caso, só se você tiver perdido, roubar o documento, etc. Documento digital, assim, oficial, também é permitido, então é importante sair, todo mundo tem que sair com o documento, né? Exatamente, né? Não sei porque que às vezes as pessoas elas não saem, nem todo mundo sai, mas é importante sair com alguma coisa que identifique aquela pessoa, um documento com foto, né? E aí, para fazer uma prova, então, precisa mais ainda do documento mais oficial, e inclusive isso que você trouxe pra gente, muita gente hoje em dia usa o digital, né? Não adianta só um print ali do digital, tem que estar num aplicativo Exato. oficial, né? Sim.
Outra questão também, a gente tá aí, essa entrevista vai ao ar agora em novembro, no início aí de novembro, nas primeiras 2 semanas. Então, os alunos vão ter aí cerca de 1 mês, desde que essa entrevista for ao ar, para se preparar. Então, qual que deve ser o foco? Quais são as dicas para esse 1 mês restante aí para contagem regressiva? O aluno que já vem estudando, né, falando daquele que vai fazer o ensino médio, ele já está com conhecimento mais fresco na cabeça. Mas se ele ainda tiver alguma dúvida, quer fazer, dá para fazer simulados virtuais? De que forma? No próprio site tem as provas anteriores. Então é só ele não olhar o gabarito, ele faz a prova e mede o conhecimento dele. Pode usar mais de uma prova, tem de vários vestibulinhos passados, né? Até para o pessoal que já tem um tempo que parou de estudar e está voltando agora. Então tem as provas anteriores que pode fazer um simuladão, pode pedir ajuda para o ChatGPT para fazer. Então eu tenho que utilizar os recursos tecnológicos. Exatamente. Entendeu? Porque tudo isso vem para auxiliar o estudo. Tem uma dica que eu dou de última hora aí para entender o tema. Eu não estou entendendo direito esse tema. Hoje em dia tem vários recursos. A gente falando agora de inteligência artificial, né, Nani? Fala, não entendi o que significa essa fórmula aqui. Você coloca a fórmula no chat. E ele explica. Às vezes é nesse sentido mesmo, né? Faz ali a prova para testar o conhecimento, ficou com dúvida em alguma questão, pede pro chat GPT explicar alguma coisa, porque ainda dá tempo, né, de tirar essa dúvida também. Ainda mais sabendo questões que já caíram anteriormente, fica mais direcionado, né? Exatamente, ele já tem uma ideia de como é a prova, do que vem pela frente. Então, assim, é uma dica que eu dou assim, de última hora para quem ainda não se preparou. Uma dúvida também que acabou surgindo agora, na hora de fazer a prova, né? É uma prova muito comprida, as pessoas podem levar, o que elas podem levar, por exemplo, para se alimentar, se pode ou não pode? Pode, então, durante. Tá liberado levar alguma coisa, né? Um chocolatinho, um biscoitinho. Pra dar aquela energia, né? Na hora da prova. Sim. São 50 questões, né? Então, às vezes, você fica com a cabeça quente, porque imagina, não é colocando pressão, não, mas você vai entrar para um sistema de ensino bastante reconhecido. Então, é normal ter esse nervosismo, né? É verdade, ainda tem isso, né? Porque esse momento, às vezes, o aluno se sente muito pressionado, se sente muito estressado de estar fazendo aquela prova, porque, como você disse, é um momento muito importante da vida. Eu lembro da época que eu fazia vestibular, que eu fiz Enem, e é muito estressante mesmo. A gente fica achando que a vida vai dar errado se aquilo lá não der certo. Então, às vezes, até dá um branco, né? Então, o aluno também, às vezes, levar um chocolatinho dá aquela relaxada. Sim, ajuda. Bom, então, depois, qual que é quando que sai a divulgação, né? Ainda tem um período aí para as provas de aptidão. Quais são essas provas? Quais são esses cursos? Deve acontecer ali em janeiro, né? Se não me engano. Sim. Vai acontecer em janeiro, dia 6 divulga. As provas, 6 de janeiro divulga. Dia 7 e 8 ocorrem as provas. Os locais, né? Isso é a divulgação dos locais da prova de aptidão. Dos locais da prova de aptidão. Normalmente vai ser na ETEC de Artes mesmo, que basicamente a única ETEC que vai ter cursos que tenham que vai oferecer cursos que precisam de prova de aptidão. Curso de canto, dança, teatro e a especialização técnica de danças A2. Que interessante, explica pra gente um pouquinho sobre esse Danças A2. Esse Danças A2, assim, é um curso voltado para quem fez o técnico em dança, né? Não é qualquer um que vai poder fazer esse curso. Você tem que primeiro ter feito o curso técnico em dança, que é uma abordagem geral, e aí vai ter essa abordagem mais específica. Então, ele vai preparar o profissional para ser especialista em tudo que for relacionado a danças A2, né? Os tipos de danças A2 que são executados, os eventos que ele pode participar com essa formação, né? Até mesmo formar até outros profissionais, dar aulas, tem essas possibilidades, né? De campo de trabalho, né? Técnico, né? Então é uma vertente aí que é a primeira vez que nós estamos oferecendo, então existe uma demanda para isso, né? Então, como tem essa demanda do mercado, nós estamos formando, então, essa primeira leva de especialistas. Você falou que tem que, né, no caso do Dança 2, a pessoa precisa já ter um técnico em dança. Sim. Nos outros cursos, de teatro, canto e dança, né, também precisa ter algum tipo de pré-requisito ou vai depender mesmo da prova de aptidão para passar? Exatamente, porque o que acontece, Nani? Ele faz uma prova geral de 50 questões.
para todos os cursos, a prova é igual. Agora, esses cursos da área de artes, os professores fazem uma avaliação básica da aptidão dele para a habilitação que ele está concorrendo. Então, se é canto, vai ter um teste de canto. Se for teatro, provavelmente vai ter uma peça. Não é uma peça grande, mas vai ter alguma encenação. Então, assim, são exemplos os quais que a banca vai avaliar, né, como que está esse candidato. São os 90 primeiros que são selecionados a partir do teste principal. E a partir daí é feita essa seleção, e dessa seleção sai os 30 por turma. Né? A turma lá na ETEC de Arte são de 30 alunos. Não é integrado ao ensino médio, é um curso concomitante ou subsequente, para quem está matriculado na segunda série do ensino médio ou para quem já concluiu. Então, aí está mais uma opção. A especialização, aí sim, tem esse pré-requisito. Não só a especialização em danças A2, temos outras especializações técnicas também, e que precisam ter um curso técnico concluído. Né? Então, por exemplo, cursos de especialização na área de enfermagem, tem que ter o curso técnico de enfermagem concluído, independente se é na ETEC ou não. Tá? Importante ressaltar. Apenas o curso de gestão de projetos, EAD, que tem sim, o pré-requisito de ter feito um curso técnico ou superior. Aí é geral, pode ter sido qualquer curso técnico ou qualquer curso de nível superior. É interessante você ter falado isso do EAD, porque também tem cursos EAD que as pessoas têm que fazer o vestibulinho para poder entrar no curso EAD. Sim. Normal, né? Não tem Normal. aí um vestibulinho EAD também Não. nesse caso, né? Não, é normal, faz a prova presencial, tanto é que as provas do EAD no polo são presenciais, as do dia a dia. Então, faz essa primeira seleção, e aí a diferença é que ele vai fazer todo o curso dele online. Você já falou um pouquinho, mas eu queria voltar sobre os tipos diferentes de prova, de acordo com a opção de formação, né? As datas são as mesmas, Sim. mas tem ali uma diferença na hora da prova. Sim, se forem cursos de especialização técnica, são cursos com menos questões e com conhecimento voltado ao pré-requisito. Então, esse que eu falei agora dos cursos voltados para a enfermagem, então são 30 questões relacionadas à área da enfermagem e vai habilitá-lo a entrar na especialização técnica. Eu queria também falar um pouquinho sobre educação técnica no geral, né? Porque tem aí várias opções, tem alunos que decidem concluir o ensino médio e depois ir para uma faculdade, tem alunos que preferem incluir já o ensino técnico, então qual que é o diferencial de um ensino técnico? O que o aluno consegue se destacar no mercado de trabalho, por exemplo, por ele ter o ensino técnico no currículo dele? Olha, faz bastante diferença, pode não fazer diferença a curto prazo, mas a médio e longo prazo faz. Porque nós sabemos que muitos dos que entram na ETEC para fazer o ensino médio, o objetivo é passar nos grandes vestibulares depois. E ele vai ter conhecimento para isso. Então, às vezes, ele vai levar o técnico junto. Mas esse ensino técnico, esse curso que ele leva junto, às vezes pode fazer diferença em alguns aspectos. Primeiro, ele pode conseguir um programa, entrar num programa de menor aprendiz, pode conseguir um estágio remunerado, isso durante o tempo que ele está estudando. Então é até uma concluir. Forma de antecipar a entrada no mercado de trabalho. Exatamente, porque o que o mercado quer são profissionais qualificados. Então nós estamos entregando profissionais qualificados nas mais diversas áreas do conhecimento. Então ele está recebendo um profissional aí capacitado, não só com a base nacional comum, mas também com a base técnica de um curso que ele escolheu. E ele tem a opção de trabalhar se ele quiser. Agora, quem não quer trabalhar, também não tem problema. Ele faz o curso, termina, normal. Quando ele estiver no ensino superior, esse curso técnico, às vezes, pode fazer diferença num estágio de nível superior. Se ele seguir a mesma carreira, vou dar um exemplo bem prático. O aluno que faz um curso de ensino médio integrado ao desenvolvimento de sistemas, basicamente programação. Ele vai aprender a programar desde o ensino médio. Nossa. Entrou para a faculdade fazendo um curso na mesma área, você pode ter certeza que esse curso vai ser um diferencial nele na hora de conseguir um estágio de nível superior. Interessante. E também ele já vai chegar na faculdade com conhecimento Exatamente. Maior do que quem está começando, sim, né? Sim, com certeza. Melhor do que quem está entrando do zero. Então, sim, tem um diferencial bastante importante que às vezes ele é sutil. Mas com o tempo o mercado vai mostrando que isso sim é importante. Ainda mais esses cursos, né? Como você disse, programação, enfermagem também são cursos que precisam de um conhecimento amplo. Sim.
são mais difíceis ali, são mais, não diria difíceis necessariamente, mas essa coisa realmente de ter muito conteúdo, ter muita coisa para aprender, muito para enfermagem até, muito o contato mesmo com as pessoas, a experiência no dia a dia, né, de um enfermeiro que também faz muita diferença. Então, Sim. já traz esse extra aí, né? Mas posso te falar uma coisa, né? Enfermagem não está integrado ao ensino médio ainda. Ah, é verdade, é o curso depois, né? É verdade. Tem que ter 18 anos para fazer, até mesmo por conta do Corém, para fazer o estágio supervisionado nos hospitais. Então, realmente tem essa questão da idade. Né? Mas aí, nesse caso, por exemplo, se quiser fazer o de enfermagem técnico, depois pode ir para uma faculdade também um extra ou Pode, aí vai depender vai depender do objetivo da pessoa. Exatamente, do que ela está construindo. Então, se ela fizer um ensino médio técnico ou não, e quiser fazer um técnico em enfermagem depois, ou outro curso qualquer, pode. Não está limitado a idade, não. Entendi. Então é enfermagem e quais tem alguns outros que também estão limitados à questão da idade? É principalmente enfermagem. Tem alguns outros cursos, mas são pouco oferecidos, né? Mas a grande maioria não tem restrição de idade. Por isso que ele é integrado ao ensino médio, tipo administração, logística, desenvolvimento de sistemas, edificações. Esses cursos nós temos tanto integrado ao ensino médio quanto concomitante ou subsequente ao ensino médio. Ou seja, o aluno pode fazer depois, se ele quiser. Se ele não quiser entrar na faculdade direto e quiser fazer um outro curso técnico, ele pode. Se ele quiser fazer faculdade primeiro e depois fazer o técnico, pode? Pode também. Ah, mas eu fiz uma pós-graduação, mestrado. Pode acontecer? Pode. Eu dou aula também. Eu dou aula para o curso de gastronomia. E lá eu tenho jornalistas, tem nutricionistas fazendo curso de gastronomia técnico. Porque é um curso bacana, você aprende a cozinhar, você faz várias receitas, você pode entrar nessa profissão, nesse ramo de gastronomia, e tem gente de outras áreas que já fizeram faculdades e que querem fazer esse curso. Então, é livre, não tem restrição. Aí o pré-requisito é o mínimo. Terminou o ensino médio? Então pode fazer. Então interessante, porque não são só os estudantes, obviamente, que estão fazendo, os alunos de ensino médio que vão fazer esse vestibulinho no dia 15, né? Tem gente de todas as idades, de todas as formações, de todos os perfis, né? Sim, fazendo. Sim. Interessante. César, antes da gente encerrar aqui nossa entrevista, eu queria que você desse, então, uma dica para as pessoas que estão aí pensando se vão ou não fazer o vestibulinho, falar aqui com o pessoal que está acompanhando a gente. Olha, eu vou dar uma dica aqui bem legal, viu? Presta atenção no que eu vou falar. Olha, não se prendam às ETECs mais concorridas, principalmente se você estiver concorrendo ao ensino médio. Existem ETECs com demanda um pouco mais baixa e você consegue entrar, e é mais fácil de entrar, e o sistema de ensino tem a mesma qualidade. Pode não ser o mesmo curso que tenha, de repente, na ITESP, no Guaraci ou na Base Leads. Pode não ser, mas o ensino médio, a base nacional comum é a mesma. Então, independente da escola que você colocar o seu filho, se for no caso de ensino médio, vai ter o mesmo tipo de ensino. Então, e outra dica que eu dou é em relação às inscrições. É possível fazer mais de uma inscrição. Ah, interessante isso. Para quem tiver condições e quiser concorrer em mais de uma escola, é possível. Ele pode ser classificado em várias? Se ele se inscrever em 2, 3, vai ser classificado em 3? Pode ser que sim, pode ser que não, porque se for em uma mais concorrida, pode ser que não. Mas pode ser que na menos concorrida ele consiga, nas outras 2 inscrições. E aí ele pode escolher onde pode estudar. Né? Então, na escola que ele, das 3 inscrições, passou nas 3. Ele vai escolher uma, nas outras 2 ele vai dar como ausente e vão chamar o próximo da lista. Normal. Sem problema, sem prejuízo. Sem prejuízo para os outros candidatos. É apenas mais uma oportunidade para quem tem interesse mesmo, quer colocar o filho na ETEC. No técnico não tem muito isso, né? As maiores demandas são no curso de enfermagem e são poucas unidades que tem, então às vezes é um pouco mais difícil fazer esse jogo, mas dá também para fazer mais de uma inscrição em cursos diferentes. Né? Então, posso fazer para enfermagem, logística e administração? 3? Pode. E aí, onde você passar, você escolhe onde você vai fazer. Interessante, aumentando as chances, assim, né? Sim, tem essa possibilidade. Ele faz a prova no local só e essa prova é válida para todas as inscrições. É a mesma prova, mesmo momento ali, dia 15 de dezembro faz, e todas as inscrições vão considerar essa nota para
fazer A classificação. fazer a classificação. Só não Interessante. daria certo para fazer técnico e especialização, porque são provas diferentes. Aí não dá certo, tem que escolher um ou outro. Ou é técnico ou especialização. Exatamente. Ou é médio ou é técnico. Embora a prova seja a mesma, mas é importante ressaltar aqui, Nani, que se eu estou saindo do 9º ano, eu vou me inscrever para o ensino médio. Então não adianta fazer a inscrição para o ensino médio e para o técnico em enfermagem. Porque mesmo que você passe em enfermagem e não passe no ensino médio, você não vai conseguir se matricular em enfermagem. Vai ser porque desclassificado, né, de certa forma, no enfermagem, porque até o que você falou da idade. não tem idade, não Da tem... formação também não- do Exato. do requisito ali de escolaridade, né? Exatamente. Então, sempre prestar atenção ao que você está se inscrevendo. César, muito obrigada por participar aqui com a gente e tirar todas as agradeço. dúvidas. Imagina, que eu agradeço. É um prazer enorme estar aqui. Esse foi, então, o podcast da LESP com o César Cari, que é coordenador do vestibulinho das ETECs, tirando aí todas as dúvidas sobre o vestibulinho que está chegando daqui a pouco, dia 15 de dezembro. A gente volta no próximo.